Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando a gravação da aula de número 4, né, a penúltima aula do curso de Paradigma de Programação Orientada a Objetos, com foco em criação de jogos eletrônicos. Então, a ideia da aula 4 é a criação, né, do nosso primeiro jogo em texto. Agora sim, pensando em todo o aspecto do desenvolvimento de um jogo simples, com todas as características da programação orientada a objeto, tendo sempre em foco esse objetivo, que é desenvolver um sistemazinho básico de combate, inventário, desenvolvimento de mais de uma classe, né, dentro do jogo, a aplicação de todos os pilares da programação orientada a objeto, utilizando a linguagem C Sharp. Então, na aula de hoje, que é a aula 4, já está disponível no GitHub, né, todo o repositório completo do curso com os arquivos Markdown e os arquivos .c Sharp, né, para consulta. Então, aqui, os objetivos da aula de hoje é consolidar os pilares da programação orientada a objetos com um projeto real. Então, a gente vai passar por todos os processos do projeto. Isso vai ser uma aula um pouquinho mais longa, né? Então, é projetar e implementar sistemas de classes para um jogo de console. Então, a ideia é conversar com o console do Windows, né? Com a linguagem C Sharp, aplicar herança, né? Criando classes derivadas, como guerreiro e mago, né? A partir de uma classe mãe ou uma superclasse chamada personagem, compreender o fluxo de execução de um jogo orientado a objetos com um sistema de combate e inventário. Então, dentro dessa contextualização, né? Uma citação aqui, né? Um jogo, ele é projetado, na sua essência, em um sistema de regras. Quando traduzimos as regras para um código orientado a objetos, cada entidade do jogo se torna uma classe, cada característica um atributo e cada ação um método. Então, a partir disso, a gente pode começar a planejar, né, o nosso jogo. De forma geral, o que a gente primeiro precisa fazer é analisar a regra do jogo. Então, a ideia principal seria a gente poder executar esse planejamento de uma forma um pouco mais abstrata. Então aqui agora eu vou ocultar a minha câmera só pelo princípio de poder ocupar um pouco mais de espaço na tela. Aqui já tem a abstração construída, mas vamos fazer o exercício mental de criar do zero essa mesma abstração. Tá? O app Diagrams.net ou Draw.io, ele é um software, né, um site com um sistema aberto, né, uma aplicação aberta, para construção de diagramas UML, tá? As pessoas que já estão mais acostumadas aí com o mundo da programação, engenharia de software e afins, conhece bem o que seria o UML, né? A linguagem de modelagem unificada, que é a forma de poder representar os sistemas e projetar como o código vai se comportar. Então aqui, o que a gente vai conseguir construir é o seguinte: deixa eu ganhar espaço. Já a gente volta para cá, tá? É o seguinte, a gente vai criar as nossas classes. Antes disso, eu só vou utilizar outra ferramenta, tá? Que é o ScaleDraw, para a gente poder aumentar ainda mais o nível de abstração e desenhar, né? Não necessariamente, isso é positivo, é negativo. Não sei dizer. Só sei que desenhar facilita bastante as coisas. Então, opa, fechei a aplicação do ScaleDraw. Vamos de novo, não tem problema não. Então, qual que seria a ideia aqui, né? Vamos voltar para o que seria a ideia da aula. Então, a gente tem aqui a nossa ideia principal, né? Vou deixar grandão aqui, que é um RPG. O que é um RPG? É o Role Play Game. Vou resumir aqui para não escrever playing, tá? Um jogo de interpretação de papéis. Esse Role Playing Game, ele tem, se a gente procurar referências do que seria um RPG, RPG Game. Então, jogos de RPG, buscando aqui, né, uma busca simples, eles têm uma temática bem específica, né?
De onde eu tirei essa referência, na verdade, é de um outro jogo que é um RPG de mesa em si, que é o Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, que é um RPG de mesa mesmo, tá? Com um foco em fantasia medieval. A, a premissa do Dungeons and Dragons é você ter justamente isso, classes, raças, equipamentos, um inventário que vai guiar, né, você durante a aventura. Então, tendo essa referência em mente, o ideal seria pensar, dentro desse nosso RPG, quais são as classes, né, dentro de um jogo em si? Quais são as classes mais comuns? Opa, meu mouse fica trocando de tela. A gente tem que é o nosso personagem jogável, né? Então a gente tem o nosso personagem. E esse personagem, ele é munido de atributos, tá? Então, nosso personagem aqui, ele é munido de atributos. Ah, quais atributos são esses? Vida, dano, né? Como base. Então, pô, qual que seria a ideia, então, em torno desse personagem, tá? Tendo o Dungeons and Dragons em mente, seria aprimorar as características que eu posso escolher para esse personagem. Então, dentro do D&D, a gente tem algumas variações. A gente vai brincar só com uma, tá? Mas o ideal seria incrementar outras que possam variar em torno disso. Então, aqui, a gente vai com, tá? Fugindo um pouco da orientação objeto, que seriam as classes, né? Classes em D&D, que seriam meio que as profissões. Então, guerreiro e mago, né? Então, assim, dentro do Dungeons and Dragons, a gente tem essas classes, né? Bárbaro, bardo, clérigo, druida, paladino, ranger, monge, ladrão, warlord, wizard, né, que é o feiticeiro. Então, tendo essas classes em mente, seriam variações do tipo de aplicação de combate. Então, como a ideia é criar um sistema de combate para o nosso jogo, mesmo que de forma não visual, né, por texto, tendo em mente que essas classes, né, essas profissões, elas têm atribuições diferentes, então elas teriam atributos diferentes do que o do que um personagem teria, né? Então aqui a gente teria, por exemplo, o guerreiro com armadura. Então ele sofreria menos dano. E o mago com a sua habilidade mais comum de um mago, né? Mana, magia, né? Magia. Então, assim, essas classes, né, essas profissões, elas vêm do personagem, o personagem pode escolher. Então, ela vai ter tanto atributos quanto quanto métodos, né? Ou atributos, tanto quanto atributos, quanto métodos diferentes que um personagem comum poderia ter. Então, dentro dessa abstração também, além do personagem jogável, a gente também poderia analisar um outro tipo de ator, né, nesse jogo, dentro do próprio Dungeons and Dragons, né? A gente tem essas classes, mas a par das classes, né, que é uma foto muito boa, a gente tem, então, os nossos inimigos, né? Então, o inimigo, ele é uma classe, né, uma entidade do jogo muito importante. Então, inimigo. O inimigo, ele também tem atributos, né? Atributos. São esses atributos também vida, ataque, né? Recompensa, que seria o que ele droparia, né? Ele daria, né? No final do combate, além do próprio XP. Aí foi muito longe também. Dentro dessa dinâmica do jogo. Então, seguindo essa ideia, né, dos atributos do inimigo, então, vida, o próprio dano, né? Deixa eu dar uma. Deixa eu agarrar você. Tá. Vida, dano.
o próprio ataque, né? Que é o dano, recompensa, para dentro do inimigo. Então, o inimigo ele não entra nessa ideia de profissões, tá? A gente consegue criar classes de inimigos dentro, modificando, dando características específicas, mas a princípio, para um sistema de combate, acho que um inimigo seria o suficiente para suprir a interação entre um personagem, né, que vai ser constituído dessa abstração maior aqui, contra o inimigo. Só que tem um outro ator importante que faz parte desse sistema, que seria o sistema de inventário, né? Então aqui o sistema de combate, e do sistema de combate vai, né, ser gerado, então, o nosso sistema de inventário. E dentro do inventário a gente tem o item, né? Ah, e o item, ele tem ali suas características, seus atributos também, né? Os atributos. Então, nome, valor, tipo, né? Que tipo de item ele é, né? Se ele é um tipo de item usável ou não, e assim por diante, né? E dentro disso tudo, né? Pensando assim, né? Ah, pô, até aqui parece uma abstração simples. Se fosse o desenvolvimento de um sistema, a gente poderia chamar o que essa próxima classe, que engloba todo mundo, de classe mãe, né? Que no caso vai ser o nosso programa em si, que é o jogo, né? O jogo ele vai ser uma classe. E quais são os atributos do jogo? Os personagens, né? O personagem, os inimigos, o inventário e dentro desse jogo a gente tem métodos específicos, tá? Então a gente tem o método do ciclo de jogo. O que é o ciclo de jogo? O ciclo de jogo, ele é o the loop game, né? O looping de jogo, ele é o que determina a condição de continuidade do jogo, né? Em que momento o jogo acaba, né? E o que mantém o jogo funcionando, né? Então a ideia do ciclo de jogo, o combate em si, né? Um dos sistemas que aparece dentro do ciclo de jogo, né? Que vai herdando. Então o jogo, né? Essa classe mais abstrata, eu vou até modificar a cor aqui do que está dentro do jogo para ficar um pouco mais claro. Então, essa abstração aqui ajuda bastante a gente a entender o que precisa procurar. Então, a gente precisa de uma classe que identifique personagem e as classes filhas, né, que vão herdar e pensar nos métodos que a gente vai atribuir a essas classes, né, tanto ao personagem quanto às classes filhas, né, de guerreiro e mago. O que o inimigo ele vai apresentar de atributo e o que de método ele pode aplicar. O item também. Quais são os métodos que a gente pode usar do item? Quais são os atributos em si que o item pode executar de forma direta? Então, tudo isso é importantíssimo, tá? Para a gente poder criar um diagrama decente, né? Isso aqui é uma abstração muito, muito alta do que seria a ideia de classe e objeto. Então, levando isso para uma linguagem um pouco mais técnica, pode criar um diagrama de classes realmente. Então, pegando aqui, né, o padrão do diagrama de classes, eu vou criar aqui a classe personagem. Dentro dessa classe personagem, eu vou definir o campo, né? Então, aqui, esse mais e menos, tá? Eu vou contextualizar rapidamente. O mais e o menos eh, identificados aqui dentro, eles têm significado, né? Eu vou driblar essa parte para só explicar realmente o que a gente vai precisar colocar do que necessariamente o, o diagrama de forma fiel, tá? É mais uma abstração um pouco mais específica, mas não tão eh, regrada, né? Dentro da orientação a objeto e do diagrama de classes mesmo. O ML é uma disciplina à parte. Então, vamos começar aqui. O campo de cima, eu até acabei apagando, mas aqui onde está escrito campo, né? Deixa eu só escrever personagem certinho. Aqui onde está escrito campo é onde a gente vai colocar os nossos atributos
Aqui no campo de baixo, né, separado por uma linha, os métodos, tá? Então, eu vou começar pelos atributos. Então, aqui, o primeiro atributo de um personagem é o seu nome, e depois a gente declara o tipo. Então, o tipo vai ser uma string, né, dos tipos primitivos. Deixa eu só aumentar aqui, que senão ele vai começar a dar chabu. Deixa eu aumentar aqui, essa classe vai ser grande. Rapaz, beleza. Aí. Então, depois do nome, HP. HP é o quê? Health points, né? Pontos de saúde, que é a vida, tá? Em si. Então, a vida é sempre um atributo inteiro. Pode ser aplicado outro atributo, outro tipo, né? Como float, mas a ideia aqui é dar uma simplificada, não dar uma complicada tão grande, então o int já resolve o nosso problema. Ah, depois do HP. O HP, ela é um atributo que ele varia durante o jogo, né? Que seria aquela ideia de sofrer dano, o HP diminui. Então, eu tenho que ter um parâmetro de vida máxima, que seria realmente a saúde do personagem. Então, aqui, HP max seria os pontos de vida máximo, também como inteiro, tá? Ah, próximo atributo, o ataque. Dentro do ataque também inteiro, tá? Para ajudar. Se ela é inteira, o ataque também deve ser inteiro para evitar um problema de tipo, né? Defesa, né? Defesa seria a proteção do personagem contra ataques, né? Então, dependendo do nível da defesa, o número do ataque, você pode ou não receber dano. Também tipo inteiro. Então aqui a gente já atribuiu alguns. Ih, defesa, tem que ser defesa, certo? Aqui a gente atribuiu alguns tipos, né? Alguns atributos e seus tipos, que vai ajudar a gente a pensar em criar os getters e setters, né? Os construtores dentro da nossa classe de forma direta, tá? Então, tendo isso aqui em mente, a gente vai passar agora para os métodos em si. Então, quais são os métodos que nosso personagem pode executar, né? Quais são as ações que nosso personagem executa dentro do jogo? A gente tem algumas ações referentes aos próprios atributos. Então a gente tem atacar e receber dano. Não necessariamente se defender, mas receber dano. Receber dano vai ser uma ação com um cálculo, onde o ataque do inimigo, tirado a defesa, vai dar o dano recebido e vai subtrair esse valor do HP, que é a vida em si. Então aqui a gente pode aplicar dois métodos já, que é o atacar. Eu vou retirar atacar. Eu vou retirar o tipo, porque não há necessidade de identificação de tipo no momento. É, receber dano, seria se defender, né? Receber dano. A gente vai acabar voltando alguns momentos a esse diagrama para poder programar em si realmente essa, essa aula, tá? Então é sempre o ideal ali manter, manter isso em mente, sempre aberto, né? Para poder voltar para a consulta. Então a gente tem aqui receber dano. Tem outras duas coisas que a gente pode pensar em relação a métodos que ajuda pra caramba. Um é a condição de vida. O que seria essa condição de vida? É uma pergunta booleana de que o personagem, para encerrar o loop de jogo, ele tem que estar vivo. O que isso significa? É necessário um método para verificar a todo momento se o seu personagem está vivo ou não. Isso é uma condição relacionando o HP, né? A vida do personagem. Se a vida do personagem for menor ou igual a zero, no caso sempre, né, igual a zero, evitar, né, a vida negativa, ele tá morto. Então isso é uma condição de encerramento do jogo. Então o estar vivo é um método que vai ajudar a gente a identificar essa condição de parada do jogo, tá? E o último, exibir status. O que seria de exibir status? É poder ter um método que pega todos esses atributos
e mostra na tela de forma visual qual é a condição do personagem, todos os aspectos, né? Nome, vida no momento, vida máxima, o valor do ataque, o valor da defesa, a classe, né, escolhida, isso dentro dos métodos relacionados a essa superclasse. Então, independente do personagem, ele vai ter a necessidade de exibir o status, tá? Exibir o status. Então, esses são os nossos métodos, tá? Vou focar em. Deixa eu ver se eu consigo diminuir ou aumentar isso aqui. Eu vou focar em criar as classes com o maior peso, tá? Então, não são classes filhas, né, que vão herdar atributos de uma outra superclasse. Então, a ideia aqui, então, do personagem, ela foi criada. Eu vou selecionar de novo outra classe. Opa, isso é diferente, não é para ser diferente, não é para ser diferente. Aí, então aqui, a gente vai pegar e vai focar na segunda classe inimigo, no caso. Então, o inimigo ele vai receber praticamente os mesmos métodos, né, diretos. Então, aqui eu vou dar o nome da classe como inimigo. Isso aqui tudo vai ser transportado para o código. Então, o ideal é já trabalhar com que a gente vai realmente dar o nome das variáveis, dos tipos. Então, é sempre importante já mapear aqui. Então, por exemplo, o nome, evitar acentuação, evitar caracteres como cedilhas, acentos, caracteres especiais, ou keywords, né, palavras reservadas da linguagem para dar variáveis, tá? Então, aqui para os atributos, o atributo nome no tipo string, no segundo atributo, que é o HP, seguindo a mesma linha, né, do personagem. Professor, o inimigo poderia herdar as. Então, uma das únicas diferenças que o inimigo ele apresenta de forma direta, mas o ideal seria manter em outra classe, porque a gente poderia ter classes diferentes de inimigo. É justamente por isso. Seria interessante. Ele é uma entidade dentro do jogo que pode gerar outras coisas. E tem métodos específicos para ela. Então, é uma boa prática reservar ela como uma classe que possa, né, ter filhos, né, classes filhas. Então, vida, que é o int, o ataque, o ataque também como inteiro. E aqui, por último, a recompensa. Recompensa. Também como inteiro. Essa recompensa eu vou explicar melhor no momento que estiver programando. Ela tem essa característica interespecífica. Então, só há um método que o inimigo ele vai realizar, que é uma coisa bem comum de jogos, na verdade, que é a ação da IA, que é como o inimigo vai se comportar. Deixa eu apagar o tipo aqui também. Que é a ação da IA, tá? Então, a ação da IA, ela é uma função que vai executar, né? Um método que vai executar todas as ações relacionadas ao inimigo e a ação que o inimigo tem com o jogador. Então, aqui, com o personagem, o inimigo ele tem uma ação específica que é o combate. Aqui entre esses dois, o sistema de combate ele existe, tá? Então, que é o combate. Combate. E a ação entre o personagem e os itens é o inventário, inclusive do próprio inimigo também, que é o que ele vai dar como recompensa, esse item. Então, essa ação da IA contempla essa interação entre o personagem e o inimigo como essa ação de, de combate. Então, dando continuidade aí, a próxima classe é o item, tá? Que a gente imaginou aqui, né? Personagem, inimigo, item. Estamos transportando para cá devagarzinho essas classes. Então, aqui, tá.
O item ele tem somente três atributos, né, de forma específica, que no caso vai ser o nome do item, nome, lindo. Em seguida, o tipo, de forma específica, que o item representa também uma string. E por fim, o valor, que é inteiro. Já vou explicar melhor, porque dependendo do que o item pode realizar de ação, né, ele, o que o método aqui vai representar, que é o método só no caso, que é o método usar. Então, esse método usar significa que o personagem vai executar a ação usar em relação ao item. O item, ele também está dentro desse próprio sistema. E por último, mas não menos importante, jogo, né? A classe jogo. E essa sim é uma classe extremamente importante, com métodos muito importantes. A gente vai trazer a classe jogo para cá, né? Então, a classe jogo, ela tem campos específicos. Então, o campo é os atributos específicos, que é o personagem, que vai ser um objeto, né? Personagem. Esse personagem vai vir da classe personagem, que a gente está definindo o objeto, né? Personagem. Também vai ter os inimigos. Aqui entra uma questão interessante. Os inimigos, eles vão ser uma coleção, né? Uma lista de objetos, tá? Tratando da classe inimigo. Então, inimigos, no plural, vai ser uma lista, né? No primeiro tipo, de inimigo. Inimigo, tá? E por fim, itens, ou inventário, cara. Inventário. Que vai ser também um list, uma list, né? Uma lista de itens. Inventário. Tu sabe que tá escrevendo errado. Cara. Senti o cheiro. Uma lista de itens, tá? Essa lista de itens identificados, beleza? Aqui eu vou dar um pouquinho mais de espaço para os métodos. Vamos editar os métodos aqui. Um dos métodos mais importantes do jogo é o iniciar, né? Onde a gente vai iniciar de forma direta as perguntas, a seleção do jogo. Em seguida, a gente vai chamar o ciclo, né? O método de ciclo de jogo. Ciclo do jogo, ciclo de jogo, que é o looping, né? Nosso looping game. O ciclo de jogo, o ciclo de combate, né? Que é um dos métodos importantíssimos, combate. E além mais o combate, a gente tem o exibir menu, que utiliza os métodos de exibir status da classe personagem, né, que vai ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo dentro do jogo e poder acompanhar. Então, o exibir menu aqui. Então, definido essas três classes principais, agora a gente vai utilizar do personagem, né, e vai criar classes filhas. Duas classes filhas, tá? Essa classe filha, deixa eu ver se eu consigo a partir do meio da setinha. Ah, não. Ctrl Z, vou ser obrigado a soltar outra seta aqui para outra classe. Deixa eu ver se esse camaradinho aqui mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Aí, vamos lá. Vamos utilizar essas duas classes aqui. A partir daqui, a classe guerreiro.
essa classe guerreiro, né? Ela é uma classe que vai herdar, então, os tipos atributos da classe personagem, é uma classe filha. Então aqui a gente vai ter armadura, que é a característica, o atributo específico do guerreiro. Armadura do tipo primitivo int. E o método que ele vai ter, já que é o fato dele utilizar uma armadura, é defender, tá? Defender. Então ele vai acabar tendo uma característica especial voltada a essa armadura. O mago é praticamente a mesma coisa, tá? Então, deixa eu só selecionar aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V, então, modificar a ponta do seta para cá, perfeito. E criar o mago como atributo específico, ele vai ter a mana, que é o reservatório de magia dele, também do tipo inteiro. Então aqui, qual que seria o método específico para o mago? O método lançar feitiço. Lançar feitiço, né? Feitiço. Eu adoro escrever português sem as devidas acentuações, que fica uma coisa engraçadíssima. Lancar feitiço, que é o lançar feitiço, ele é o método específico do mago. Então seria o ataque, né, e a defesa, dois estilos diferentes de jogo aqui dentro do nosso ciclo de jogo. Aqui a gente pode adicionar um texto agora, que é a palavra herda, né? Então a gente sabe aqui que personagem é um guerreiro vai herdar personagem, os atributos base dele, adicionando a armadura, o mago humano e os métodos defender e lançar feitiços para cada um deles, para poder realizar o combate com o inimigo, que vai gerar o item que ele pode utilizar dentro do combate, no nosso ciclo de jogo. Então, assim, de forma de essa, esse é o nosso sistema, né? Nosso jogo e a relação que o jogo tem com todo o processo, tá? Para um jogo de texto isso funciona muito bem, tá? Mas para jogos um pouco mais complexos que utilizam linguagens orientadas a objeto, não a orientação a objeto em si, esse tipo de diagrama não é tão comum, apesar de ser uma ótima forma de de realizar uma abstração e poder entender o que está acontecendo. Existem outras formas de analisar, tá? As entidades de um jogo e o que cada entidade consegue realizar ou não de ação. Tá? Apesar de que a gente faz isso de forma quase intuitiva, dependendo do nível de complexidade, né, do módulo do sistema em si, ou módulo do jogo, essa ação é praticamente intuitiva do pensar o que cada ação vai resolver, mas modelar, por mais tempo que tome, né, acabou tomando aí 30 minutinhos, mas é uma forma bem expressiva de como resolver esse problema, tá? Então, voltando aqui para a nossa aula, chamando ela aqui, a gente tem essa abstração aqui também, tá? Então, tá aqui a ideia, né, do porquê modelar, né, ressalta, né, de acordo com as nossas referências, ressalta a maior vantagem da orientação a objetos. Essa é justamente no planejamento, ao desenhar as classes antes de implementá-las, evitamos retrabalho e criamos sistemas mais coesos e de fácil manutenção. Isso realmente é verdade, tá? É mais fácil dar manutenção para um sistema que o desenvolvedor ele pensou antes de fazer e documentou e seguiu a própria documentação e atualizou a documentação conforme é necessário, é claro, né? Que grande frase, nem todo plano ele se ele sobrevive ao campo de batalha. Então, ao começar a programar e resolver o problema em si e debugar, essas ações acabam sendo mais incisivas. Então, a ideia é justamente essa. Mais para documentação e manutenção, e também para poder facilitar, né, a nossa vida quanto desenvolvedor, beleza? Eu sou obrigado a fechar essa página do Chrome para o meu computador não explodir ao abrir o Visual Studio. Então eu vou fechar aqui.
Vou só realizar um print de tela. Vou printar a tela aqui. Opa, escureceu, voltou. Para manter guardado e poder subir no repositório o diagrama do nosso jogo. E fechando. Sair sem salvar, já tirei a minha foto. Eu vou abrir o Visual Studio, tá? Vou chamar ele aqui. Abrir mais de um Visual Studio? Não, um só. Beleza, não, abri dois. Ah, rapaziada. Rapaziada do céu. Aí, fechei. Ficou só um. Tem aqui alguns exemplos também das outras aulas, mas vamos criar um projeto novo, do zero, né? Seguindo as recomendações da aula aqui. Dar um nome, né, do projeto e escolher um aplicativo de console .NET, né? O caso aqui, a gente vai pegar o mais recente que está instalado no 2026, que é o .NET 10, tá? Do 6 para cima, essas soluções já vão funcionar. Então, o jogo RPG é o nome do projeto. Então, eu vou criar aqui um novo projeto. Vou procurar a opção de quando carregar, aplicativo de console, jogo RPG, RPG, que é o nosso nome do projeto. Pode escolher o local onde os projetos serão alocados, o nome da nossa solução e clicar próximo aqui, né? .NET 10 está tendo 8 para cima, mas vamos habilitar o 10 e vamos criar, né? Mais nada, se selecionar, rodou, abriu aqui nossa IDE, já pronta para em condições de com o nosso Hello World. Gostaria muito de conseguir aumentar o tamanho desse texto, tá? Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não lembro se havia possibilidade de dar um zoom. Isso até para voar e enxergar. Imagina vocês. Pá, janela. Ah, será que está em opções? Configuração da página. Será que é configuração? Ah, não, isso aqui é para impressão. Beleza. Tá, tá, tá. Hum, exibir. Terminal, tela, janela e propriedades. Propriedades. Oh, está exibindo outras coisas. Projeto, compilações. Tá. Infelizmente, aí a necessidade de aumentar a tela. Beleza, ambiente geral, máximo 10, segurança, pesquisa, idioma texto, depuração, ferramentas, pesquisa, guias, ambiente, experiência visual, fontes e cores, inserção, documentos, efeitos, não, temos responde a tela. Mas é isso aí, vamos seguir a vida. Não rolou de aumentar, mas acredito que dê para enxergar. Vamos ver se eu. Opa! Em vez de dar F11, ele executou. Não. Tá. Eu já vi que tem erros de depuração, não tem nada para ser executado. Vamos pôr ele em janela inteira, então, para. Opa, guia duplicada. Ah, não. Ué, tava aqui. Tava aqui agora. Exibir. Tela inteira. Pronto, perfeito. Agora vai.
Aí, agora sim. Ctrl Scroll. Vamos ver se agora fica bom. Esse é o máximo. Meio termo, acho que vai ficar legal. Pronto. Perfeito. Vamos trabalhar com a tela inteira, sem problema nenhum. Depois a gente retorna e lida melhor com o resto das coisas. Então, a ideia aqui é começar pela, pela classe jogo, tá? Eu ia começar pela classe personagem, mas isso estende bastante a ideia. A gente consegue criar a classe jogo com as interfaces, métodos e tudo mais, mas acho que para começar a classe jogo, que seria a nossa classe principal, ela, ela precisaria ser executada. Mas então, de certa forma, eu só vou criar a classe program aqui. Então, class program, que vai ser a nossa classe que vai executar, tá? Onde vai estar o nosso static void main, tá? Com string args, o famoso string args aqui. E dentro dela a gente vai executar o nosso programa, tá? Então, vamos começar então diretamente pela classe personagem. Essa classe personagem, então, ela vai seguir as ideias, né, das entidades. Deixa eu ver se eu saio da tela inteira, ele permanece com o Ctrl+. Opa, permanece, que maravilha. Beleza, deixa eu fechar o gerenciamento de soluções, propriedades e você. Não vou precisar disso aqui agora. O output também não. Ótimo, perfeito. Eu vou precisar estar trocando para abstração. Então, deixa eu só encontrar a abstração aqui, né? Em imagens, captura de tela, captura de tela. Então, vamos abrir a captura de tela aqui para a gente ir acompanhando, né? Aqui dentro do Windows, essa nossa abstração, tá? Oba! Windows, vamos lá. Ótimo, perfeito. Então, pensando aqui na nossa classe personagem, tá? A gente vai precisar definir os construtores com nome, HP, HP máximo, ataque e defesa. Então vamos setar nossos atributos, sempre pensando no encapsulamento, tá? Aqui no fato, o encapsulamento. Deixa eu fechar essa aba do Visual Studio, porque pesa na máquina. Então vamos lá, vamos começar com nossa classe personagem, que vai ter, né, dois filtros. A classe personagem, então class personagem. Nossa classe personagem aqui, ela vai ter os nossos atributos. Então, vamos colocar o contentor aqui, define os atributos, tá? Atributos. Então, esses atributos são todos privados, tá? Para manter o encapsulamento, a gente vai criar os gets e sets para cada um deles, definindo características específicas para setar valores, né? Criar nossos construtores. Para o nome e todos eles públicos, para que as outras classes consigam acessar quando herdado. Então, vamos lá. Private, string, né? String definido inteiro. Opa, string, nome, minúsculo, ponto e vírgula. Nunca esqueçam do ponto e vírgula, tá? Private, int, HP, né? Em seguida, private, int, HP max, HP, é nossa vida máxima. Em seguida, private, opa, private, int, ataque. Então, essa é a vantagem de poder modelar antes, tá? Private,
É extenuante. Int defesa. Beleza. Esses são os nossos atributos. Então, esses atributos agora terão os seus construtores públicos, né? As propriedades públicas, para a gente poder fazer as alterações em cima dos valores desses atributos da classe personagem. Deixa eu tirar esse using, porque ele não está sendo utilizado, não. Vamos lá. Beleza. Classe personagem. Public string nome. Então, public string. Opa, public string nome. E dentro disso, um construtor com um get return nome. Tá? Um set aqui com return. Opa, deixa eu jogar o set de forma não inespecífica. Nome igual a value, tá? Ponto e vírgula. Ótimo. Então temos nome. Vamos ver por que que ele está apitando aqui. Campo string personagem nome. O campo não é anulável. O nome precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar um modificador obrigatório ou declarar o campo como anulável. Not null, né? Mas no caso aqui não vai ser, não tem necessidade, ele já está definido aqui no construtor. String value não é nulo aqui, né? Não, gostei que o parâmetro já é no get e no set direto. Beleza? Vou fazer isso para o HP e para os outros atributos também. No caso aqui, eu vou copiar e colar, né? Porque, galera, realizar esses atributos públicos para criar os construtores de get e set é demorado e vou explicar a condição criada dentro do, do, do HP, tá? Dentro da vida. Aqui no caso tem alguma coisa errada. Classe personagem. Eu acho que personagem tá faltando. Tá faltando você. Uma coisa aconteceu aqui que sumiu. Beleza. Vamos lá. Criamos aqui os nossos atributos públicos e dentro do HP é o único que tem diferença, tá? Então aqui, nome, retorna nome com get, seta o valor do nome. A mesma coisa para o HP, só que o HP ele tem um set protegido, onde o HP, o valor menor que zero, né, ou diferente, retorna valor. Isso acaba não permitindo o HP negativo. Ele não permite valor menor que zero. Qualquer valor menor que zero é igual a zero, tá? Ele vai retornar valor zero, definindo o valor como zero. Então, ou no caso aqui, né, o HP é igual a zero se essa condição existir, se não, o próprio valor, tá? Isso aqui é uma forma mais simples de fazer um if else em linha, tá? Então, a mesma coisa para todos, ataque, defesa, é uma repetição gigantesca, protegendo todos os sets. Só aqui que no caso a vida, o nome, ele não tem um protect porque ele não muda, tá? Em momento nenhum ele muda, ele não é utilizado, então aqui a gente está protegendo o set para o set value sempre. Então, o nome vai ser setado uma vez, não vai ser alterado, então não causa maiores dores de cabeça. Agora a gente vai criar o construtor do personagem, tá? O construtor da nossa classe personagem. Então aqui depois de defesa, a gente dá dois enters e vai criar o nosso construtor. Então, public personagem. A gente vai definir aqui dentro o string nome, né? String nome, vírgula int HP, vírgula int HP max, perdão, int HP, int ataque, ataque e int defesa, tá? Em cima disso,
A gente pode definir o construtor, diz nome, diz HP, então diz ponto HP igual a HP, diz ponto HP max, que é o HP máximo do nosso personagem, como o próprio HP, tá? Definido no começo. Ele é setado uma vez. Então o valor do HP máximo é igual ao HP que está definido pela primeira vez. Depois ele cessa, não é mais mexido nesse atributo, né, da definição do objeto, desse nosso construtor. Então agora this ponto ataque igual a ataque, quando definido, e this defesa, this ponto defesa igual a defesa, tá? Então esse foi o nosso construtor. Dentro desse processo todo, né, ele representa essa pequena partezinha aqui, tá? Essa pequena partezinha de cima aqui foi definido o nosso personagem. Essa é a mesma coisa para o inimigo, para o item e para o jogo em si, tá? Então aqui no caso a gente já definiu os nossos métodos, os nossos atributos, perdão. Agora a gente vai definir os nossos métodos: atacar, receber dano, estar vivo e exibir status. Aqui no caso a gente vai criar o nosso personagem. Quais são os nossos métodos? Vamos começar pelo primeiro, que no caso aqui é o atacar. Então a gente vai criar um public virtual int, tá? Que é o atacar. Então, public virtual int atacar. Então, esse atacar, ele tem um método, tá? O public virtual int atacar, ele vai ter um console.writeLine, escrever uma linha, e essa linha ela é definida, né? Vamos gerar uma string, né, modificada pelo nome do personagem, mais ataca, né? E um ponto e vírgula, um return vai retornar o ataque, né? Que é a própria variável ataque, tá? Então esse public virtual int atacar, esse método, ele vai ser sobrescrito, né, pelas subclasses. Então eu vou até colocar isso como referência. Cada subclasse, por isso que ele é um método virtual, tá? Público mais virtual. Esse método virtual não void, né? Virtual, ele pode, ou será, né? Será alterado pelas classes filhas, tá? Então esse atacar aqui ele vai ser alterado pelas classes filhas. Ele é um método virtual. Já a outro método, né, o nosso receber dano, ele diz direto aos atributos desse personagem em si, dessa classe mãe, né? Vai alterar o construtor que vai alterar os atributos públicos aqui. Então a gente tem um public void receber dano, tá? Então o nosso receber dano, o nosso public void, ele vai ter opa, me precipitei. Ele vai ter o dano final, que é a diferença, né, entre o dano e a defesa, a diferença entre o HP, né, que é a vida, menos o dano final, e vai printar isso na tela. Então, vamos estruturar para vocês entenderem um pouco melhor. A gente tem a variável definida como int, dano final, que ela é igual ao que math.max, tá? Entre zero, o dano, menos, opa, o dano menos a defesa, tá? Ah, professor, de onde vem esse dano? Esse dano ele é definido dentro do método, tá? Então aqui dentro do método receber dano,
ele vai ser passado, né, quando esse método for chamado. Esse é um parâmetro do método, o dano, e ele vai ser realizado nessa conta utilizando o método max da classe math, tá? Ele cria um return de large entre dois números de 32 bits, né, inteiros, vai devolver entre dois parâmetros o maior valor possível entre os dois, né, entre esses dois parâmetros que é zero e o dano menos a defesa, tá? Para dar o resultado do dano final. Feito isso, a gente vai definir o HP. O HP é igual a menos igual, né? Que é igual a diferença entre a vida e o dano final, e vai printar isso, tá? Então, console.writeLine, papapá, definir o nome do personagem que recebe X de dano, que é o dano final, D dano, então vou escrever na mensagem, tá? Tendo o HP agora definido, tá? Essa estrutura a gente vai usar bastante, por HP barra o HP max. HP max, tá? Então, opa, deixa eu fechar aqui, tá? Ponto e vírgula. Essa é a chamada do método, tá? Então, aqui no caso, a gente vai ter o HP, a defesa, tudo isso sendo definido dentro dos nossos métodos. Deixa eu só verificar se o HP max e o HP estão maiúsculos, então tá certinho. Então, dentro da nossa classe já definimos o receber dano. Agora a gente vai para o está vivo, depois exibir status. Vamos aqui criar o nosso próximo public void, né, que é o está vivo, né? Ah, o que é o está vivo? Igual eu comentei, o está vivo é um método com uma definição booleana. Então, public bool, né, que é booleano, está vivo, que é uma condição, tá? Esse está vivo ele vai retornar se é verdadeiro e falso o fato do HP ser maior que zero, tá? Então essa é a condição para o personagem estar vivo, né? Ter vida maior que zero. E o último é o exibir status, tá? É, também tem um outro método que a gente não descreveu, que igual eu falei, né? A ideia de uma documentação é sempre ajudar. Tem um método que não está descrito aqui, que a gente pode utilizar, que envolve o item dentro do método usar, que é o curar, né? Itens que recuperam vida, aumentam o ataque, coisas desse tipo, eles devem ser atribuídos ao personagem, tá? Então, o ideal aqui é a gente utilizar o curar, tá? A gente vai criar aqui o nosso public void curar. Ele está relacionado ao item, tá? O tipo do item. Então, quantidade, int, quantidade. Então, aqui no public void curar int quantidade, a gente vai definir o quanto curou. Então, int HP antes de ser curado ele tinha um HP, então agora HP, ponto e vírgula. A gente vai definir o HP depois de curado. Então, HP é igual a math.min, que é o mínimo, definido entre os valores HP mais quantidade, vírgula, HP máximo, que é um dos atributos. Ah, o que isso vai retornar? Uma mensagem. Então, console.writeLine, console.writeLine. Vamos definir essa mensagem aqui. Opa. O nome
para o nosso personagem que vai receber. Deixa eu só fazer uma formatação mais bonitinha. O nome do nosso personagem com HP de essa mesma estrutura aqui, ó, definida aqui anteriormente. Ctrl C, Ctrl V, né? De HP máximo, de HP, ponto de exclamação. Com o HP agora, então aqui no caso o HP antes, né? Definição de status e o HP depois, né? Que é a vida agora. Aqui no caso não é isso menos isso, isso menos isso, um HP de tanto com esse HP final definido. Aí a gente pode copiar aqui que vai dar exatamente a mesma coisa. Eu só confundi as localizações. Não deu. Opa, opa. Fechou, fechou, ponto e vírgula. Então, esse vai ser o retorno da nossa função curar. Estamos acabando o personagem, tá? Esse personagem vai ter mais uma função, no caso aqui, o exibir status, tá? Então, vamos criar a função exibir status. Então, public void virtual void exibir status. O public virtual void exibir status aqui, ele vai ter um return específico. Nesse exibir status, ele vai ter um console específico que vai demonstrar todos os atributos do personagem de uma vez, tá? Então a ideia dele é demonstrar o nome, o HP, o ataque e a defesa do personagem, tá? Então aqui a gente tem a nossa classe principal personagem, tá? Então assim, eu vou deixar essa aqui como a primeira parte da aula, como a parte que a gente começou a estrutura de forma direta da, da aula 4, tá? Então assim, já deu uma hora e um pouquinho. Vou encerrar essa aula por aqui. Essa vai ser a parte 1. Vou montar e gravar a parte 2 em sequência para poder a gente encerrar o código, né? Tomou bastante tempo não a programação em si, mas o, a modelagem dos dados, né? Tomamos um tempo aqui na modelagem dos dados, na apresentação. Então a próxima aula vai ser a continuação da criação das classes filhas, das outras superclasses e da classe jogo em si. Eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico em relação à programação, trazendo blocos de código que a gente vai utilizar, não necessariamente programando linha a linha, mas vou trazer a programação em si dos métodos, tá? Vou tentar manter a criação de atributos e construtores mais automática e focar mais na construção dos métodos, tá? Para poder listar. Com exceção da classe jogo, que é a classe importante, a gente vai unir tudo na criação dos objetos, mas a criação de atributos aqui para classes já foi definida, então os construtores privados, por encapsulamento, vamos ver a herança na próxima aula, e o dimorfismo, e depois definir. Então os métodos a gente deixa por programação linha a linha, e a definição dos atributos de cada uma das outras classes mais mecânica, mais automática, tá? Então eu fico por aqui. Agradeço a todos pela atenção e nos vemos na próxima aula.